Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma webinária na noite de hoje. E eu convido o nosso irmão Rogério Nunes para sentar aqui e aguardar o momento das suas condições. O pessoal que está chegando. Boa noite, sejam muito bem-vindos também quem está chegando. Vamos nos acalmar, sentar. Vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Orando a Deus, continue nos abençoando, nos amparando, e possamos abrir os ouvidos, não apenas do corpo físico, mas também os ouvidos da alma. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Com vocês, Rogério Nunes, com o tema Jesus e Natal. Até 8 e 10. 10 ou 10. 8 minutos. Se precisar de mais tempo. Se tiver. Sim. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui de volta, né? Rever essa gente querida, Centro Espírita Vida de Passo Novo. Eu falei aqui que eu tenho uma afinidade muito grande com esse espírito. E como é bom retornar aqui, rever vocês, de alguma forma contribuir com o trabalho que aqui é realizado. E abordar nesse período, né, natalino acerca de Jesus. Eu tenho muito contentamento em falar sobre Jesus. Eu gosto muito de falar sobre Jesus. Quando me foi facultado escolher o tema para falarmos esse ano aqui, eu não tive dúvidas, né? Nós estamos aí há mais ou menos 2 semanas de Natal, né? Mas falar sobre Natal é falar sobre o quê? Sobre nascimento ou sobre morte? Tem algumas coisas aqui que vocês poderão estranhar, mas o objetivo não é esse, que vocês estranhem, que vocês comecem a aprender, ou pelo menos terem perspectivas diferentes, acerca do que muitas vezes a mentalidade coletiva traz para nós como premissas, sobretudo de natureza religiosa. E esse tema do Natal também é uma abordagem que merece da gente uma ampliação a nível de percepções, de conhecimentos, e também fugir um pouco dessa mentalidade coletiva, haja vista que aqui nas casas espíritas ou nas casas espíritas a gente tem um direcionamento diferente, aprofundado, não necessariamente enviesado, aliás, nunca enviesado. Então quando eu fala sobre Natal, a princípio, se a gente for buscar nas escrituras mais antigas, inclusive até antes do Novo Testamento, lá no Velho, a gente vai ver que tem menções acerca da vinda do Messias, né? Se falava na sua vinda. E por conta dessa vinda daquele que seria anunciado como o Messias, o Salvador, enfim, quando de fato Jesus nasce em Belém, no tabernáculo, né? Um momento assim em que ele praticamente a família teve que escondê-lo, fugir, porque
as crianças até então, com essa vinda do Messias, elas estavam fadadas à morte. O rei determinava no sentido de que elas fossem assassinadas, justamente com receio de que eles perdessem, digamos assim, o seu trono, né? Então, o nascimento de Jesus concorreu para, ao invés de ser algo no sentido do nascimento como premissa, gerou uma matança muito grande de crianças, ao ponto de, exatamente de algo que seria, né, como sendo algo bendito, passou para muita gente a ser algo maldito. Olha que interessante isso. Mas ainda, eu acho bacana quando a gente fala sobre Jesus, algumas coisas que nós não estamos acostumados a ouvir. Na verdade, aqui a gente vai falar sobre coisas que vocês literalmente não estão acostumados a ouvir. Porque, reitero, quando a gente traz aqui lições mais aprofundadas, é para que de fato nós tenhamos uma apreensão maior e melhor sobre temas como esses. Porque o nosso objetivo não é de fato acompanhar uma mentalidade coletiva. Vejam que Jesus falou muito mais sobre o reino do que do amor. Jesus falou uma dúzia de vezes do amor. E muita gente antes dele falara sobre o amor. Mas Jesus falou muito mais sobre o reino. Eu me lembro, né, que ele falou lá no Sermão do Monte, não a maioria dos tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem, nem alheio os tesouros da alma, porquanto onde estiver o tesouro, aí estará o vosso coração. Não vos inquieteis em perguntar o que comerei, o que beberei, o que vestirei. Não vale mais o corpo que as vestes? Não vale mais a alma que o alimento? Olhai os pássaros dos céus, não abastecem celeiros, e no entanto vosso Pai Celestial os alimenta. Olhai os lírios dos campos, não fiam, não centeiam, e no entanto, nem Salomão com toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se o vosso Pai Celestial veste com tamanha grandeza as ervas que estão nos campos hoje, amanhã não serão jogadas na fornalha, quem dera a vós que sois seus filhos diletos. E ele diz, para finalizar, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais lhe será dado por acréscimo. Jesus falava que nosso reino não era deste mundo, né? E sempre ele falava do reino. Então vejam que a partir daí a gente já começa a pensar, mas quem de fato era Jesus? Hoje em dia a gente tem uma linguagem assim, né, jovial, as pessoas joviais falam assim, né, nessa linguagem. Jesus veio causar, fulano veio causar, veio fazer, veio acontecer. Ele também. Jesus veio fazer completamente a diferença. Aliás, ele é um marco, é um diferencial na história da humanidade, né? Porque ainda hoje, pelo menos aqui no Ocidente, as pessoas dividem entre o antes e o depois de Cristo. Não é assim? Pois é. Mas é interessante como Jesus tem diferenciais. Ninguém nunca falou sobre, por exemplo, amar o inimigo. Imaginem vocês, alguém naquela época dele dizer assim, como eu vou amar um romano? Imagine aí, Judas Iscariotes, que fez o que fez, achando que Jesus iria de fato utilizar os, entre aspas, poderes dele para dizimar o poderio romano, e ele embarcou naquela, né? Então, como assim amar o inimigo? Mas mais ainda, Jesus ele fazia e acontecia, porque diferentemente dos outros, olha o termo de novo, ele causava. Sabe por quê? Alguns chegavam até ele e diziam assim, mestre,
Perguntava, tá aí, o que é que você quer? Eu quero que você me cure. Ah, é? Ok, que seja feita a sua vontade. Assim, simples assim. Jesus curou cego. Aliás, teve um que ele teve que fazer com saliva, né? Como se fosse necessário aquilo, né? E ele fez lá, ó, colocou saliva, misturou com terra, colocou. É até anti-higiênico, né? Não precisaria ter feito isso, não. Ah, mas teve aquela mulher hemorroísta que ela disse assim: se eu tocar nas suas vestes, e ela o faz, eu serei curada. Ela tinha aquele problema há 12 anos, aquele sangramento. E ela, vocês pensam que era fácil se aproximar dele? Eram multidões, tinham aqueles 12 lá. E ela se jogou literalmente para tentar tocá-lo. E ele sentiu, né? Alguém me tocou. Ela ficou com medo, muito medo, né? Aquela pessoa que ela iria sofrer algum tipo de represália, porque ele diz: olha, alguém me tocou, de mim saiu o poder. Na verdade, tudo isso que acontecia quando as pessoas se aproximavam dele, metade do trabalho já teriam sido feito pelas próprias pessoas. Jesus, hoje, como qualquer pessoa que pode entender, utilizava de mecanismos, de conhecimentos que a física quântica hoje explica tranquilamente. Eu não sei se Cunha já falou aqui com vocês sobre o poder pessoal de vocês, você curar as pessoas, seus entes queridos em casa, independentemente de estarem ou não na casa espírita. Tem feito isso aqui? Cunha? Tem, né? Mas hoje eu vou ampliar um pouquinho. Então, quando a gente fala do Natal, a gente está falando de nós precisamos começar a fazer valer preceitos e princípios novos. Será que o Natal que nós estamos a contemplar, essa festa, né, cristã, e é interessante até isso, né, já que eu falei de cristianismo, né, que Jesus não era cristão, não existia cristianismo na época dele. Quem inventou essa história de cristianismo, que não o conhecera, e até o colocaram numa posição sagrada, divina, mas Jesus é um homem. Em quantos momentos ele não se reportara ao Pai como Pai? Ou naqueles momentos em que ele suara literalmente sangue? Ele teve medo, ele sofreu, ele foi humilhado, colocaram coroa de espinho, bateram muito nele. Outro dia eu conversava com alguém sobre isso, né? Que as pessoas muitas vezes vêm à casa espírita e querem que nós carreguemos suas cruzes. Aí eu me lembro do Sirineu. E que pese ele tenha até ali carregado um pouco ali a cruz de Jesus, mas não foi por muito tempo não, que me deixaram. Eu poderia até ter passado um pouquinho mais. Então, como a gente vive, né? Ainda após 2000 anos, e as pessoas não compreenderam. Muitas delas ainda utilizam o crucifixo e se dizem seguidores de Jesus. Não sei se alguém aqui usa. Não estou dizendo que há nenhum problema você usar, mas só percebam que Jesus, quando as pessoas utilizam o crucifixo, é como se associassem ao sofrimento dele. Muitos de nós ainda associamos o sofrimento que nós tivemos, utilizamos os nossos mecanismos de defesa e nós literalmente nos colocamos numa posição também de sofredores. Eu não sigo essa mentalidade. Para mim, a maior premissa, a maior lição, aquilo que Jesus de fato nos trouxe para que nós tivéssemos numa perspectiva de que talvez a sua maior lição ou o seu maior legado não foi ser crucificado. De jeito nenhum. Então, já eu digo qual é esse maior legado. Um amigo meu evangélico falou que nós não devemos fazer assim.
Olha, o que é certo, Sabe o que eu falei com ele? Eu vou continuar fazendo. o que é certo, o que é errado, É isso. quem pode falar nesse planeta o que é certo e o que é errado? Moral é o certo e o errado. Se você botar um 9 aqui entre nós dois, você vai estar vendo um 6, eu não estou vendo 9. Quem está certo e quem está errado? Então, assim, eu não pratico o espiritismo de forma enviesada. Eu não me preocupo com questões que estejam dentro de uma pseudo-sequência de atos ou de sacramentos, essas coisas. Não vejo isso assim como nenhum problema. Agora, adotar ou não dogmas religiosos, etc., não vejo isso, não critico, mas ao mesmo tempo é como eu estou lhe dizendo. O sentido maior daquilo que ele trouxe, e eu vou apresentar para vocês, é que no domingo ele aparece para alguém, mulher. Mulher não valia nada no tempo de Jesus. Era chamada de res, coisa. Mulher não tinha alma. As mulheres eram zero à esquerda. Mulher só servia para, se fosse para servir o homem, ela só podia se alimentar depois dele. Se fosse esposa, tivesse que andar com ele na rua, tinha que estar atrás. Não tinha valor nenhum. Mas ele apareceu para uma mulher e disse, vai dizer isso. E foi que ele trouxe, de fato, a imortalidade. Então, ele venceu a morte. No Natal, a gente, claro, os espíritos dizem, né, que até essa tonalidade azulada da terra ela se modifica. Olha como as casas espíritas, ou os movimentos sociais, muitos deles, as televisões aí, eu vejo, né, fazendo esses trabalhos de caridade, no sentido de praticar entrega de presentes, enfim, essas coisas. Isso é muito bacana, é bonito. É uma festa em que as pessoas ficam até mais sensíveis, né? Não necessariamente, muitas vezes em família, né? Quando se tem aquelas ceias, aquelas comemorações, muita confusão acontece ali. Não, mas o Natal que eu vim aqui falar para vocês não é esse não. Eu gosto do Natal das luzes, dos piscas-piscas, né? Essas coisas que são bonitas. Mas as pessoas não têm ideia, né, de como isso começou ou de quando isso começou. Porque Jesus, torna a repetir, Jesus era judeu, nasceu, cresceu, viveu, praticava e morreu judeu. É interessante como as pessoas querem se salvar. Você quer se salvar? Alguém quer aqui? Levante a mão aí só para saber. Antes de eu responder se eu quero ou não, quero saber primeiro de quê. Pois é, ou de quem ou do Ou de quê. quê? Mas as pessoas querem se salvar e trazem isso, Cunha, literalmente como você está falando. Salvar do quê? Ah, eu quero ir para o céu, quero ir para o inferno. Você já está no céu ou no inferno dentro daquilo que você faça. O Natal que eu quero falar para vocês aqui, por exemplo, vocês conhecem o poder pessoal de você, quando tiver que fazer algo por alguém que você conheça que esteja necessitado, ou um seu inimigo, você literalmente, fala com a posição, tipo assim, aqui com as duas mãos, lembrar da pessoa, faz a vibração para ela. Tipo assim, por exemplo, o melhor de mim para você, paz, saúde, alegrias, felicidades. E você sentir, entre aspas, o formigamento das suas mãos. Porque o que você direciona em pensamento, ou aquilo que você vai metabolizar no sentido do seu magnetismo, não tenham dúvidas que quanticamente você vai alcançar o seu objetivo. Se vocês quiserem fazer um teste, elejam quais são as pessoas que vocês querem alcançar e faça isso que eu te falei 200 vezes. Pode fazer isso 2 vezes por dia, digamos, 100 dias. Ou 4 vezes por dia durante 50 dias. E aí vocês vão ter uma resposta pragmática sobre isso. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós, aliás, essa frase não é minha, foi ele que disse que tudo aquilo que ele fizera, nós somos capazes de fazer e podemos fazer ainda mais. Vocês acham que Jesus estaria aqui dizendo
algo que ele não tivesse convicção ou que ele estivesse mentindo, perdendo tempo. Logo, quero dizer a vocês que Natal é isso. Faça movimentos dessa natureza. Não espere apenas que você tenha que tomar o passe, ou você fazer um curso de passes, para que você venha trabalhar na casa espírita. Você já pode fazer isso. Isso é física quântica. Mais ainda, criatividade. Buscar o novo. A todo instante nós estamos à mercê de situações típicas de sermos muitas vezes maltratados num ambiente, sei lá, de serviço público. Há pouco eu conversava com o Rogério, meu filho, sobre isso, né? Como as pessoas estão robotizadas, ele até usou esse termo. Você escuta muitas vezes como foi um atendimento péssimo numa UPA, em algum lugar, onde você deveria, ou pelo menos aguardaria, um atendimento melhor. Tudo isso porque as pessoas não se incomodam, não se implicam, não adotam posturas. O que é que Jesus fazia? Exatamente o contrário. Muitos chamam-o de o príncipe da paz, mas ele não se auto-intitular assim não. Ele disse que veio trazer a espada, não foi? Ele veio trazer a espada, então Jesus incomodou muito. E não se pense que Jesus não sabia daquilo que ele esperava. Ele escolheu até o local, de tudo. Quando ele projetou aquele burrico para ele atravessar ali em Jerusalém, ali ele sabia que ele estava transgredindo ao máximo. Ele não teria, ele sabia das leis. Então, ele estava de fato sacramentando. Qual é a proposta do Natal? Pela segunda vez que eu estou dizendo aqui. Sejamos criativos, façamos diferente. Quando eu estive aqui no ano passado, essa casa estava igual. Rogério já foi dizendo ali, lá na frente já tem alguma coisa aqui que mudou. Ele me disse, já percebi isso aqui, percebi aquilo ali, estava fazendo ali, enfim. Isso é o quê? Movimento. Criatividade. Vontade, determinação para fazer as coisas. Então, nós temos que também nos incomodar e fazer os movimentos de natureza aqui, façamos algo melhor pela sociedade. Sejamos responsáveis pela sociedade. A imortalidade do espírito, conforme eu disse, tem que ser de fato entendido ou entendida por nós, porque será de muito bom proveito que nós conheçamos e possamos entender que somos espíritos imortais. Aprender a viver como espírito é muito diferente do que nós estamos a viver cotidianamente como personagens. Aqui é um personagem. Cada um de vocês aí ostenta um personagem. Ah, mas eu sou homem, sou mulher, tenho profissão tal, tenho isso, tenho aquilo. Tudo personagem. Ego. Isso é ego. Maravilha. É fundamental que nós tenhamos ego. Ninguém vive sem o ego. Mas eu estou falando do self. Da totalidade. Daquilo que nós chamamos na psicologia, que nós tratamos como a vida maior. A vida maior é a vida do espírito, a vida menor é do personagem. Então as pessoas muitas vezes dizem assim, não, eu não fui no centro porque eu tive um compromisso A, eu sofri alguma situação X, e não entendem que estão dando atenção ao personagem. Então é necessário que todos nós entendamos alguns significados, tenhamos reflexões sobre os rumos que nós de fato deveremos dar na nossa vida. Aprendamos de fato com Jesus, porque ainda estamos muito à mercê disso. Se eu perguntasse a vocês, tá, que ideia vocês fazem sobre aonde é que Jesus está agora nesse momento? Em meio a um país, a um planeta que ele é governador espiritual, com tanta injustiça, com tantas guerras, predominantemente de cristãos. Mais de 80% das guerras, na Europa nunca deixou de ter guerra. Hoje, quem está brigando, além de outros países, né, que todo mundo conhece, Ucrânia e Rússia, cristãos. Então, a gente não... Quer dizer, não é que nós não entendamos, né? Mas é que nós também, muitas vezes, não nos implicamos. O que vocês têm, por exemplo, com a guerra da Ucrânia e da Rússia? Vocês têm alguma coisa a ver? Eu tenho.
sempre nos meus movimentos, antes de ir para a cama, ou nas casas espíritas onde eu faço trabalho, ou nos meus grupos de estudo, onde quer que eu esteja, eu sempre faço um alento, uma vibração, para que esses dirigentes acabem com essa matança, minimizem essas dores, esses sofrimentos. Volto a dizer, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você movimentar do ponto de vista quântico, terá um alcance inimaginável a nível do universo. Mas muitos de nós preferimos distorcer o Natal. Via de regra, nós nos preocupamos com o que de fato está dentro de uma perspectiva coletiva. Então, se o Natal é um renascimento de fato, quem é que tem que renascer? Natal não pode ser excludente. Natal não pode ser para o pobre. Natal não pode ser para o rico, para o alto, para o baixo. Tem que ser para todo mundo, não pode ser excludente. Então, muitos até se sentem assim, mais confortáveis, achando que alguns são mais privilegiados do que outros. Não tem nenhum privilégio nesse sentido. Quando ele esteve aqui, ele valorizava o humano. Eu disse a vocês há pouco, aquela que estava lá à mercê de ser apedrejada, e os pseudo-doutores da lei flagraram em adultério, o que se faz? Aliás, vocês sabiam o que era flagrar em adultério naquela época? Não é só o que vocês pensam que era, não. Não era. Bastava alguém sonhar que a mulher tinha olhado para alguém, ia lá dizer lá o sinédrio lá, e eles davam uma bebida que a pessoa não tinha como regurgitar, e ela era condenada, e poderia ser morta, publicamente apedrejada. Olha. E qual foi o ensinamento dele? Se aproximou, checou ali cada um deles, aquele que tivesse em pecado, atire. Quantos atiraram? Nenhum. Todos saíram. E ela ficou com mais medo dele ainda, porque ele tinha aquele poder todo de afugentar todo mundo ali. E aí como é que faz? Não. Eu apenas peço que você vá e não torne. Mas não é por nada, não é só para que não te aconteça coisa pior. Como que diz assim, ó, volte para os trilhos. Todos nós temos essa oportunidade de voltar para os trilhos. Tudo que eu falo de Jesus vão acontecendo aqui situações, né? Me lembro agora do filho pródigo, né? Como as pessoas não entenderam até hoje aquela parábola do filho pródigo. E ficam tristes porque aquele filho que fazia tudo, que era o bom, se aborrece, né? Porque não teve para ele lá o churrasco, mas teve um pecador que saiu de um estágio de gastar tudo que ele já dera, assim como herança, mas que viera para a casa do pai, comendo até lavagem de porco. E ele diz ao filho, então ele diz assim, você não precisou disso. Ali ele estava desvirtuado. Acho fantástico isso. Quem que não entendeu aquelas palavras de Jesus? Então, o renascimento de cada um de nós aqui tem que ser... Alguém aqui já jogou para a Mega Sena da virada? Não? Eu também não. Mas eu vou jogar, né? Vou jogar entre aspas. Mas o prêmio da Mega Sena todo mundo quer, né? Ganhe na Mega Sena. Aprendam hoje que vocês têm que começar a renascer. No Natal. Mas não pense que é esse Natal 2025. Quando você começa a entender que é preciso perder para que se encontre, que só vence aquele que se arrisca, que só se encontra em estado de serenidade quem lida com as emoções, aprenderão sobre o que é viver como espírito. Outro dia eu fiz uma palestra, recentemente eu fiz uma palestra sobre mitologia, né? E como é bom a gente aprender mitologia, né? Os mitos de Sísifo, que eu falei, o mito de Faetonte, que eu falei, o mito de Quiron, o curador, os curadores daqui, muitas vezes feridos, né? É bom que vocês se aproximem disso. Aprendam sobre isso, porque muitas vezes nós estamos repetindo tudo aquilo que lá desde a antiga Grécia, a antiga Roma, né? Na mitologia, e a gente hoje continua repetindo as mesmas situações e não entendemos.
Então, quando eu falo sobre esse Natal, estou pedindo para que vocês, na sua criatividade, nesse Natal de 2025, mas não é para o dia 25 do 12. Há quem pense que Jesus nasceu a 25 do 12. Não, isso foi arranjado. Aliás, também já se falara sobre isso nas antigas escrituras, com outras pessoas. Ampliando um pouco mais, é preciso que vocês comecem a descer aos seus infernos, aprendendo nesse Natal. Como assim descer? Descer aos infernos. Muitos de nós não estamos propensos a educar as nossas emoções. Agora mesmo passou aí um carro com um som, eu pensei que era um trio elétrico, né? Como é que você vibra quando acontece um negócio desse? Qual é a natureza de alguém que de fato se incomoda com isso, mas que se desequilibra por conta disso? Então, muitas vezes é fundamental que nós possamos eleger aquilo que nós não gostamos ou de quem nós não gostamos e nós partamos para cima no bom sentido, utilizando das nossas faculdades, das nossas possibilidades, para que sejamos mais tolerantes, para que tenhamos mais possibilidades de compreensão, uma linguagem mais bem simplória, para que nós não vibremos da mesma forma, não sejamos iguais. Não que aqui nós aqui estejamos querendo dizer que nós somos melhores, não é isso. Mas utilizando muitas vezes de ferramentas mais simples, que nos tornarão muito mais assim, pessoas que aprenderão, integrarão mais habilidades e competências. E naturalmente, quando você aprende habilidades e competências sobre algo, muitas experiências negativas, não há necessidade mais de você passar por elas. Ah, eu tenho dificuldade com minha filha, com meu filho, com meu genro, com meu... Seja lá com quem for, no bom sentido, parta para cima. Procure entendê-lo, compreendê-lo. Não que você tenha que aceitar tudo, não. Mas pode ver ali um estágio incipiente daquela criatura. Não teve as oportunidades que você teve. Vejam Jesus, estamos falando dele, né? Será que ele não sabia que ele ia ser traído? Será que ele não disse, para fazer o que você tem que fazer, eu vou colocar aqui, ó. Vocês vão saber quem é que vai me trair. Mas, ao mesmo tempo, como foi que ele agiu com aquela criatura? Então isso é descer ao inferno. Quer ver uma coisa aqui que você deve descer ao inferno? Eu sei que aqui tem muita gente que tem uma condição econômica de bilionário, né? Dinheiro. Muita gente que não sabe lidar com dinheiro. Como é que fecha uma conta se você gasta mais do que você ganha? Para atender a quem ou a que há uma mentalidade que você tem que de fato estar toda hora, a gente até se alimentando, a pessoa tem que tirar foto que está comendo para botar numa rede social. Vai entender um negócio desse? Como assim? E como a gente sabe o quanto o desequilíbrio econômico, e a gente vê toda hora isso, pessoas que tiram a própria encarnação, né? Sofrem com isso, isso é descer aos infernos. Então, se você quer renascer no Natal, desça, aprenda com as suas emoções, comece a fazer movimentos de proatividade, no sentido de você ascender, não necessariamente tendo que se preocupar em morrer ou ir para um lugar supostamente. Eu costumo dizer que há muita diferença entre Jesus e Cristo. Para mim, não são o mesmo. Não faz sentido. Eu não sou cristão. Cristo era um título que Paulo deu a ele. Existiam N Cristos na época de Jesus. Agora, Jesus, filho de José de Nazaré, aí sim, tudo aquilo que ele falara, deixara, o legado dele, que muitos escreveram, e é interessante como não tem o evangelho da mãe dele, né? Ou falaram dele 70, 100 anos depois dele. Mais ainda, quem não o conhecera, que fez um serviço maravilhoso de difusão, porém, não o conhecera. Aliás, tiveram contato na estrada de Damasco quando ele teve a queda do cavalo, né? E seu campo de visibilidade tolhido.
a quem ele fora justamente matar, perseguindo, seria exatamente a pessoa que tiraria, entre aspas, as escamas dos seus olhos. Olha como é interessante isso. Então nós temos que aprender, além de nós nos humanizarmos, também nós nos espiritualizarmos. Darmos atenção à vida maior. É importante, eu sei que todos nós aqui tomamos banho para vir aqui para a Casa Espírita hoje. E sejamos também responsáveis por nos banharmos espiritualmente todo dia, fazendo movimentos nesse sentido, porque de fato muitos de nós achamos, né? Nós achamos muitas vezes que é apenas a oração, o passe, seja lá o que for, que é isso que vai resolver, isso vindo do outro. Como assim? Você não vai fazer movimentos? Quando Jesus propõe, por exemplo, olha como ele disse: vós sois a luz do mundo. O que ele está dizendo com isso? Ele não ia perder tempo, como eu disse há pouco. Quando ele propõe, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo assim: não tem ninguém igual a Cunha no planeta Terra. Mais de 8 bilhões de pessoas, ninguém quer digital dele, e ninguém viveu as experiências que ele viveu, na condição seja lá do que for, enquanto princípio espiritual. Não estou nem falando de condição nominal, não. Então o inconsciente coletivo de vocês, o inconsciente pessoal de vocês, no HD de vocês, tem N experiências aí, numa condição humana e nem tanto, que muitas vezes sobressai. É o ato falho, é a meditação, é a mediunidade, são os sonhos, são insights. Olha o tanto de coisa que eu dei exemplo aí, que você abre o inconsciente. Êxtase. Muita gente que usa substância entorpecente abre o inconsciente e não volta mais. Pois é, tem acesso a situações que não são muito interessantes, né? Quando eu disse há pouco a vocês sobre a diferença, eu tenho mais 5 minutinhos? Tá, eu vou resumir aqui. Vou resumir mesmo. Por quê? Se deixar aqui eu fico até mais tarde. Não, você tem outro trabalho. Eu sei disso. 5 minutinhos só. Então, Cristo, se vocês forem observar, o que cabe em Cristo, ou melhor, o que cabe em Jesus pode não caber em Cristo e vice-versa. Por exemplo, quem criou Cristo? A religião. Mas Jesus era o quê? Era um amigo, era um espírito evoluído. Jesus não diria indistintamente amai-vos, ele diria reflita, não tome atitude precipitada, diferentemente do Cristo. No Cristo não cabe à humanidade. Por exemplo, em Jesus cabe, ou seja, quando aquela mulher sirofenícia, né, vai dizer lá que ela merecia também as migalhas que caíssem, que até os cachorrinhos aproveitavam, aquilo não caberia a uma mulher a demonstrar a divindade, cabia no homem. Mas ainda, o Cristo exige, supostamente, anjo da guarda. Fica muito mais bonito a gente dizer assim, já Jesus exige parceiros espirituais, amigos espirituais. Como a gente que quer crescer vai admitir que nós estejamos à mercê 24 horas por dia de espíritos que vão ficar do nosso lado, não tem o que fazer não, eles. E você tem que estar sendo sempre assim, envolvido para administrar aquilo que você supostamente pensa que tem como livre-arbítrio. Então, Cristo pertence ao cristianismo, Jesus pertence ao humano. E para fechar, eu vou ter que ler aqui que eu trouxe para vocês isso aqui, é rapidinho, vou usar só os últimos 3 minutos, que seria mais ou menos assim, para fechar, dizer a vocês que o Natal para mim é tudo isso que eu falei aqui para vocês, todos os dias da vida, todos os dias do ano, renasça todo dia. Aquilo que eu brinquei com vocês sobre a Mega Sena é cada dia você aprender um pouco mais, não perguntar mais por que Deus fez isso, por que Deus permite isso, mas muda a mentalidade perguntando, por exemplo, assim, para quê?
O que é que eu tenho que aprender com isso? Mesmo aquilo que possa acontecer com você de pior, é o seu aprendizado. Ah, mas o que é que pode acontecer de pior com alguém? Uma doença, a morte? O espírito não adoece, e muito menos morre. E o que é ficar aqui 70, 80, 90 anos? Para o espírito, piscar de olhos. Nada mais do que isso. Claro que às vezes a saudade, né, vai doer e tal, mas você vai aprender, vai interagir, vai reencontrar. Então, alguém pensou assim sobre: quero me conectar com Jesus. Mediunizado, não fui eu, foi um amigo meu. Perguntou assim, mentalmente: Senhor, por onde o Senhor andou nesses 2000 anos de história? O que o Senhor estava fazendo? Onde estavas que não viu tanta coisa? E ele, tranquilo, com uma voz que provocava uma vibração bem diferente e harmoniosa, no meu coração ele respondeu: eu estava onde a dor lança seu grito. Estava confrontando corações em sofrimento. E eu perguntei: mas Senhor, por que tanta miséria e iniquidades? Por que tanta descrença na humanidade? E ele, sempre buscando respostas sobre o mundo, o que estava acontecendo, como se eu pedisse que ele devesse intervir nisso, compassivo, firme, respondeu-me: o ser humano ainda é uma semente germinando sua maturação. Por isso desconheces a excelência de sua própria grandeza. Quando descobrir sua exuberância, erradicará o mal em si mesmo. Ouvi e continuei a entrevista inusitada sobre os rumos da sua doutrina, compassivo e diligente. Ele disse: tenho acompanhado o rumo que deram as minhas palavras, percebendo o quanto as usaram para o poder e de uma forma pueril. Sabendo que essa seria a maneira imediata que o mundo a utilizaria, tenho devotado os trabalhadores para o mistério de renovar a consciência humana para divulgar a continuação da Boa Nova que modificará o curso da história. Perguntei: mas quando confirmaríamos que fazemos parte da família universal? Cadê? Porque não se comunica? Só apenas alguns. Cadê a família universal? Atencioso, ele responde: o Espírito sopra onde quer. Portanto, sua inteligência o levará aos confins do universo. Quando a inteligência alcançar distâncias maiores, encontrarás irmãos que também estão à procura do contato direto. Mas o que preciso fazer para colaborar com os seus propósitos? Parecendo que ele lia meus pensamentos, ao mesmo tempo penetrando em minha alma, disse suavemente: tudo que você fizer em nome do amor ressoará no universo. Acolha cada coração em sofrimento como quem confronta a própria alma. Eleve a disposição de todos que se encontrem desesperançados. Retire da ignorância aqueles que não se veem como continuação da força divina que os alimenta. Espalhe por onde andar a vida maior que você já conhece e nela transita. Em sua fala, em seus atos e em seus sentimentos, faça transbordar sua amorosidade. Realize o espírito que você é. E ainda falou com doçura: sempre que você vibrar na faixa da compaixão, da sabedoria e do amor, eu estarei por perto acompanhando no trabalho do bem maior. Ao escrever o que falo, não esqueça de dizer a todos que a chama da vida pulsa em seus corações. Por esta razão, que eles nunca percam a esperança, a disposição de amar e o trabalho do bem. Assim, seria talvez esse contato mediúnico, não sei se necessariamente com algum amigo espiritual, senão conhecendo o nível desse espírito,
assim como Eurípides Barçanufo teve contato com Jesus. Amém sempre, boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos pela excelente explanação. Tá? Muito obrigado. Estamos agradecidos e voltamos a nossa cara de espera de graça e Deus. Certo? E passaremos agora para daqui a pouco para a segunda parte, né, que é o momento do passo, caso queiram permanecer no centro, fiquem à vontade. Tá? E no sábado teremos uma atividade com nossos irmãos em situação de rua. E mais uma vez eu deixo aqui em aberto o convite, caso queiram ir, estar conosco, né? Nesse momento, não apenas para levarmos o alimento para o corpo físico, mas também para a alma, né? Um momento de acolhimento. Tá? Então, estão convidados. E eu convido agora a Rogério para fazer a prece final de agradecimento. Você pode baixar a luz? Você pode baixar a luz? Luz? É. Eu queria pedir que vocês... Não tem mais escuro. Aí tá Não, bom. baixa essa também, por favor. Também? Isso. Ok. Eu queria que vocês buscassem uma posição de conforto, que vocês pudessem fechar os olhos, colocar-se numa postura em que o seu queixo esteja em paralelo com o solo. Relaxem os músculos da face, dos ombros. Permitam-se colocar as suas mãos repousando sobre o fêmur. E vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos inspirar de maneira lenta e profunda. Soltar o ar pela boca, inspirar pelas narinas. E vamos pedir para que os bons amigos espirituais, que ora nessa psicosfera de amor, de paz, de harmonia, de aprendizado, de socorro, de cura, possam de fato nos envolver, nos acalentar, para que juntos possamos, numa imaginação ativa, nos associarmos àqueles que vibram pela paz do mundo, pelos hospitalizados, pelos portadores de problemas morais, pelos lares desajustados, pelos que partiram para além do túmulo. Da mesma forma em que vibramos por aqueles que estão em meio às guerras, às matanças, para que esses dirigentes de países e organismos internacionais possam ser iluminados e conseguirem inspirações para cessarem esses movimentos. Vamos vibrar por aqueles em que muitas vezes não temos assim maiores afeições ou nos tratam de uma forma como inimigos, que eles também alcancem essa mesma paz, harmonia, esse amor, para que sejam felizes, para que consigam galgar estágios de evolução, de alegria. Vamos também vibrar pelos nossos respectivos lares, e aí você mentaliza cada cômodo do seu lar, saturando com energias revigorantes, novas, regeneradoras, fortalecedoras, extirpando más tendências, inclinações, eventuais inserções malfazejas. Você é luz, vós sois a luz do mundo. Sature agora, imagine cada cômodo do seu lar. Dirija vibrações para os móveis, utensílios, tudo que compõe a sua casa.
Da mesma forma, seus entes queridos, dirige essa vibração de amor, de saúde, de paz, de harmonia, para que de fato eles alcancem, sintam que essas vibrações possam ter esse acolhimento, que os seus chakras cardíacos possam acalentar essas vibrações ao ponto de conseguirem também esses sentimentos e se associarem também conosco nesses momentos sublimes de harmonia, de oração. Que Eurípides Barçanufo, nosso amigo, possa cada vez mais inspirar os trabalhadores desta casa, para que eles continuem firmes, determinados, a praticarem nessa seara todo bem quanto aqui nós, de alguma maneira, também hoje falamos um pouco. E que assim alcancem os seus objetivos no sentido de difundir a mensagem do Mestre. Que os amigos espirituais dessa casa também possam inspirar cada vez mais esses trabalhos, de maneira pragmática, cooperando com tantos quantos que aqui estejam à mercê da cura, esse desiderato seja atingido. E vibremos também por nós mesmos, a fim de que trilhemos esse caminho e alcancemos mais acerca de como aqui hoje fizemos, que esse Natal, que tanto reformula, e sentimos no final de cada ano essa mobilização da humanidade, sobretudo ocidental, em que a sensibilidade aflora, o desejo de servir aflora, para que isso aconteça continuamente, a cada dia. Que Jesus ilumine a todos, os reconforte e os acompanhe ao retorno dos seus lares. Muita paz a todos. Assim, com essa oração de agradecimento, chegamos ao final da primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E te pedimos que inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.